Olá, bem-vindos ao canal. E você que tem dúvidas em química, assista a sequência das nossas aulas. Essa é a nossa primeira aula. O que você tem que se perguntar? Você acha que a matéria é formada por moléculas? Você acha que os átomos são indivisíveis? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas duas perguntas, você precisa desse vídeo, porque essa não era a resposta. Então, vamos para a vinheta e vamos facilitar a sua vida. Bom, por que essa aula é importante? Vai cair no vestibular? Vai cair uma questão sobre isso? Provavelmente não. Então, o que eu estou fazendo aqui? Tem duas coisas. Com essa aula, a gente consegue entender um pouquinho sobre método científico. E método científico cai e tem caído recentemente nos principais vestibulares do país. Outra coisa é que essa aula é base para atender um monte de outras coisas que vão vir pela frente. Então é base para entender algumas aulas de química, algumas aulas de física, algumas aulas de biologia. Então, para conseguir entender, precisa saber um pouquinho sobre os modelos atômicos. Tá? Essa ideia dos modelos atômicos históricos, ela começa lá no século IV, século V a.C., com dois filósofos, Demócrito e Leucipo. Eles eram filósofos, então a gente não vai falar de empirismo, não existe um experimento sendo realizado. Então eles começaram a pensar do que a matéria é feita. E eles pensaram que a matéria era constituída por partículas menores. Então, se eu tivesse aqui um pedaço de um material qualquer, por exemplo, um giz, e eu partisse esse giz pela metade, eu teria meio giz. Se nós partíssemos de novo, eu teria outra metade daquela metade, então eu teria um quarto de giz. Sensacional! E fica partindo. Chega uma hora que a minha mão não consegue mais partir isso. Na hora que a minha mão não consegue mais partir isso, a gente vai ter que partir com a mente. Os filósofos e os jedis conseguem partir com a mente. Então você vai lá, e vai partindo. Até a hora que você chega numa partícula indestrutível, que você não consegue mais parti-la. Ela é indivisível. Essa partícula foi chamada de átomo. Então, essa palavrinha átomo, de onde que ela vem? Por que eles criaram? Bom, vamos colorir um pouco a palavra para a gente entender. Aí, a gente consegue entender que A quer dizer não e tomo quer dizer divisão. Portanto, nós estamos falando de algo indivisível. Então, vamos colocar um post-it aqui para a gente marcar bem. O átomo seria o quê? A menor partícula constituinte da matéria. Essa história, essa ideia perdurou? Nada, nada. Aristóteles falava que a matéria é contínua. A ideia de Aristóteles perdurou mais de 2000 anos. Então as pessoas não levaram adiante essa ideia do átomo de Demócrito e Leucipo. Foi uma ideia proposta que não pegou. Muito tempo depois, então, a gente tem o Dalton, John Dalton. Ele está no início do século XIX. Olha quanto tempo a gente andou. A gente estava há séculos antes de Cristo e agora eu estou quase 2 milênios depois. O que Dalton fala para a gente? Bom, ele começa a pensar que a matéria realmente é formada por uma partícula menor. Então ele recupera essa ideia, ele traz o mesmo nome, o nome átomo, e então a matéria é formada por átomos. E qual que é a grande novidade dele? Ele deu forma geométrica, ele falou que é uma esfera. Ela fala, bom, mas é briga de irmão menor? É uma esfera. O irmão menor fala, não, é um cubo. Não, eu falei primeiro, é uma esfera. Não, aqui tem empirismo. Então, quando a gente fala em modelo científico, a gente precisa verificar como é que foi feito o método.
Então aqui nós temos um experimento, uma modelagem, então uma aproximação da realidade com cálculos matemáticos, onde o Dalton mostra que o formato esférico faz sentido para compor as reações químicas que ele fazia e as moléculas que ele conhecia. Então a gente aceita esta aproximação por uma esfera, mesmo ninguém nunca tendo visto o átomo. Aí o que a gente tem, então? O átomo ele passa a ser uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Então, a matéria é formada por átomos. No final do século, olha como a linha do tempo está ficando pequena. Olha como o espaço entre um e o outro está menor. Ah, mas tem mais gente nesse espaço? Um monte. O nosso próximo aqui é o J.J. Thomson. O J.J. Thomson está no fim do século XIX, pertinho. Um estava no começo, o outro agora no fim. O que o Thomson fala? Que a matéria é formada sim por átomos. E os átomos, por sua vez, são formados por cargas elétricas de sinais contrários. Bom, ele fez uso de literatura, olha o método científico. Ele foi atrás do que já se conhecia. Então já tínhamos os experimentos de Millikan, já tínhamos os experimentos de Crookes, que basearam a ideia do Thomson. Então agora nós temos uma esfera maciça que tem partículas incrustadas nela. Vamos pensar? Essas partículas incrustadas fazem com que nós nos afastemos da ideia de Demócrito. Demócrito falava que o átomo era indivisível. Agora, se nós temos partículas menores que o átomo compondo ele, ele é divisível. Bom, mas essas partículas são negativas. Por que negativo? Porque ele quis. É aleatório o nome. Não existe negativo e positivo. O que existe são cargas contrárias. Esta esfera, ela é positiva para equilibrar a carga negativa. Então a gente tem aquela mesma esfera que a gente falou no caso anterior. E agora a gente coloca partículas negativas nela. E essa esfera é positiva. Essa ideia permite que a gente estude o íon. Tá? Então, além de tirar a ideia da indivisibilidade do átomo, a gente também pode começar a falar sobre íons. Só que íons é um tema para outra aula, e os últimos 2 pesquisadores que são muito relevantes e que daí a gente precisa falar de experimento também ficam na próxima aula, que são o Rutherford e o Bohr, que nós vamos usar os modelos deles durante todo o nosso curso. Então, não perca o próximo vídeo.